E aí, família corintiana, mais uma vez aí reunindo aí pra comentar aí o jogo, o pós-jogo. Corinthians e Flamengo, terminou agora há pouco. Mais um sofrimento que o corintiano tá vivendo, né? Um jogo que a gente é um catado, né? Um time mal montado pela diretoria, né? E a gente jogou com o Flamengo hoje e eu vou ser sincero pra vocês, eu contava com uma derrota hoje. A gente é freguês do Flamengo. Eu contava como derrota. Você esperava que o time ganhasse hoje? Sim, vamos lá. Resumo do jogo de hoje: um time ruim, mas um time muito ruim, igual a um jogo muito ruim, né? Ah, eu discordo, assim. Eu acho que o time do Flamengo, ele não é um time ruim. Ele pode não estar jogando nada, mas ele pode produzir mais. O Então, time do, não tá mas jogando o, nada. mas o time do Corinthians está no limite. Ele não produz mais do que aquilo. Gente, o time do Corinthians não produz mais do que aquilo. Não adianta você espremer que não vai sair mais nada. Os jogadores estão no limite, o limite deles é aquele ali. O time do Flamengo não. O time do Flamengo não. Gente, o Arrascaeta tava no banco. O Gabigol tava no banco. Mas Esse também jogo. eles entraram e não Eles não. mudaram nada. Mas eles não são ruins. Dá pra tirar mais deles. Vocês vão ver o Tite tirar mais desse time do Flamengo. Esses jogadores vão jogar mais com o Tite. Né? Eu imagino também. Né? A gente não é bola de cristal, mas eu imagino. O time do Corinthians não adiantava ter o Tite. Eu nem fiquei com raiva de o Tite não ter vindo. Sinceramente, eu não fiquei com raiva. Porque eu sabia que com esse time aí, a gente ia apedrejar ele. Porque é muito ruim, muito fraco. A verdade, gente, é o seguinte: faltam 14 pontos. O corintiano que quiser sonhar com mais alguma coisa disso, ele sonha, mas eu não acompanho. É 14 pontos e ponto final. Mais nada. O time do Flamengo não jogou, não quis jogar hoje. Gente, se o time do Flamengo quisesse jogar hoje, a gente perdia de novo, ia ser goleado de novo. E me desculpe, a gente gosta muito do Renato Augusto, mas não pode renovar com ele, gente. Não dá Dá para mais não. renovar com o Renato Augusto. Porque na hora que o time precisa, na hora que o time tá lá em campo, lá precisando, eu acho que ele já vinha jogando no sacrifício, eu acho que ele nem podia jogar um tempo. Mas ele foi no sacrifício, ele sempre é esforçado, sempre vai no sacrifício, mas não dá. Eu não aguento mais. E hoje não jogou nada, mas o jogo E que ele não jogou provavelmente nada. ele não jogou nada porque ele já vinha, ele devia já tá sentindo alguma coisa. Gente, quando seu time tá precisando fazer um gol, entra Romero, entra Juliano. Juliano, velho. Desculpa, Juliano. desculpa, mas não dá. 500 mil de É salário. 500 mil pro Juliano. Ó, eu vou falar a verdade assim, ó. É um catado. O time é uma terra arrasada. A diretoria extremamente incompetente que montou esse time. Não adianta vir falar agora, por exemplo, que o time vai passar por uma reformulação, aí sai a manchete assim: Alessandro não será mais o dirigente do Corinthians. No final do ano ele sai. O mandato acaba. O mandato acaba. Se ele ficasse, seria incompetência. O mandato acaba. Não tem mais o que fazer. O Alessandro vai fazer mais o quê? Ele acabou com o time do Corinthians. O mandato acabou. Pô, poxa vida. Seria incoerência total, né? De permanecer com ele se os dois candidatos, né, que são, pelo amor de Deus, vamos lá, né? Vamos ver quem é o menos pior. Se o André Negão assumir, se mantesse ele, é um tiro no pé, porque o cara tá sendo escorraçado. Se ele ficasse sendo escorraçado, aí eu já ia ficar pensando, tem alguma coisa errada, porque ninguém vai ficar num local que o cara é mal visto. Mas e se o Augusto Melo assumisse, ganhasse como candidato da oposição e permanecesse o Alessandro, tem alguma coisa errada. Né? Então, pelo amor de Deus, a manchete é: o Corinthians vai passar por reformulação, o Alessandro não vai permanecer. Gente, a gente está falando de reformulação, é de tudo. Não é só de um dirigente, não. É de diretoria, de renovação e transparência. É de jogadores. Não dá para continuar com esse elenco. A gente, a gente não fez um jogo, a gente jogou o que podia jogar hoje. Esse é o problema do Corinthians, a gente jogou o que podia jogar.
O jogo foi ruim? Foi. O Flamengo jogou mal? Jogou, mas o Flamengo pode tirar mais. Pode tirar, não, não jogou nada. Tá jogando nada. Sorte da gente, porque a gente é freguês do Flamengo. Ah, mas ano passado ganhou os 2 jogos do Brasileiro. Beleza, show de bola. Mas já tomamos aí 5. Quando a gente entrava em campo aí em 2019 pra cá, era pra tomar de 3, 4, 5. Então hoje, o Flamengo também achou um gol ali, porque também não tinha feito. Eles mudam muito, né? A bola vai da direita pra esquerda. E aí engana muito o Corinthians, né? Porque o Corinthians, a marcação começa a correr para um lado, corre pro outro, corre para um lado, corre pro outro. Aí achou um gol com o Gerson, né? Que mesmo machucado ainda fez o gol. Eu não esperava muito hoje não, mas assim, Você era sempre, uma chance. você sempre quer que o time ganhe, né? Mas aí, eu acho que era uma chance do Corinthians, sei lá, ganhar um jogo do Flamengo, porque não, eu imaginava que o Corinthians poderia ganhar. Poderia, futebol é futebol hoje. nem que fosse de 1-0, porque o time do Flamengo não tá jogando nada, entendeu? Então era a chance que o Corinthians tinha. João Pedro, assim, a realidade não é essa. A realidade não é, você fica torcendo como torcedor. Você fica torcendo como torcedor. Quando você vê o jogo começar, aí você vê, por exemplo, o Corinthians marcando ali em cima e tal. Depois você vê que o Flamengo se ajeita. Mas hoje foi os mais do próprios, mesmo, os exatamente. próprios jogadores já se posicionam de forma diferente, já começa a dificultar. O Corinthians não sai. O Corinthians sai. Aí o Flamengo ainda tem a opção de ter dois, três jogadores no banco. Eu não acompanho o Flamengo, então assim, eu não sei quem tá bem, quem não tá, se a molecada da base tá boa, não sei. Isso aí eu não acompanho nada do Flamengo. Então, eu acompanho somente o Corinthians. Então eu vejo o que, por exemplo, vamos falar do Corinthians. Cássio, nem comprometeu nem nada, o gol, a bola era indefensável, não tinha muito o que fazer, né? O que dava pra defender defendeu. As bolas também que foram no gol também nada foi muito difícil, né? Ali tudo felizmente, né? Felizmente pra gente. Então não comprometeu. Assim, se tivesse que dar uma nota pro Cássio, podia dar uma nota 8, 9. O gol, qualquer gol dele que tivesse ali, tomava. Não foi culpa dele. Né? O problema é a marcação. Que vai jogando, vai deixando espaço pro cara chutar. Porque o que acontece? Qual é a perna do Gerson? É a canhota? Então marca a canhota do cara. Não deixa o cara ficar ali numa posição que o canhoto bate, bateu, achou o chute lá, aquele no ângulo, não é indefensável, né? Mais uma vez aí, um Bruno Mendes. Sim, a gente sabe que ele não vai atacar porque ele é zagueiro e tá jogando improvisado, né? Então a diretoria não contratou em 3 anos nenhum lateral direito competente que possa ser titular no lugar do Fagner ou pelo menos reserva. Então 5 pro Bruno Mendes é que marca, se marcar, marca e não. E vou ser sincero pra não vocês, apoia, né? se o Bruno Mendes é 5, sabe qual é a nota que eu dou pro Fagner? 0. Sabe por que eu dou 0 pro Fagner? Porque o Fagner não entrou por quê? De titular. Eu fiquei me perguntando também, por que ele machucou? Não, tá no Não, banco. se não entrou. Afinal, se ele tivesse machucado, não teria entrado no lugar do Bruno Mendes. Ele não tá Sabe nem por no banco. que ele não tá entrando? Gente, só pode ser Acima do deficiência peso, técnica e física. Só pode ser isso. Técnico e físico. Na hora que o time tá precisando. tá lá. Tecnicamente e fisicamente o cara tá no banco. Recebendo o salário dele. Não sei se o Corinthians deve dinheiro ao Fagner. Eu sabia no passado que devia dinheiro pro Fagner, pro Gil e pro Cássio. Né? Dinheiro acumulado aí de direito de imagem. E aí é um perigo pra gente, porque se a gente não pagar eles, como é que vai dispensar eles no final? Vai ter que fazer acordo, né? Vamos pra frente. O Gil e o Lucas Veríssimo, pra mim, a nota que um merece, o outro merece. Eu acho que se você... Tomamos gol, né? Tomamos gol. Não acho que aquela bola ali do Gerson, a primeira marcação é a do volante, né? Que seria o Maicon ou o Moscardo ali pra colar nele, né? Mas... Na verdade, o Flamengo rondou, na verdade, qualquer time ronda a área do Corinthians muito facilmente, né? Troca passes. Qualquer time cresce E o pra cima Corinthians do não dá Corinthians. um bote. Porque o Corinthians não é um Não dá um time, gente, é um bote, catado. não. A gente espera que com o Mano Menezes aí agora melhore alguma coisa. Hoje, no começo, nos 20 primeiros minutos ali, eu vi o time tentando empurrar o Flamengo, criando dificuldade ali pro Flamengo. Mas também só fez durante 20 minutos. Eu não sei, não sou
fisiologista, eu não sou professor de educação física. A minha pergunta é o seguinte: dá pra fazer isso mais tempo? Ou o Corinthians não faz isso porque tá faltando perna, é preparo físico? O que é? Porque eu vi hoje um pouco do jogo do Bahia e do Goiás. Eu vi os caras correndo e lutando o tempo todo. 90 Eu não minutos. vejo o Corinthians fazer isso. Mas vamos lá, é porque os jogadores do Corinthians é tudo jogador com muito, tem muito jogador acima de 30 anos. Então, beleza. Então, né? Aí vamos pensar o quê? O Augusto Melo disse que não contrataria nenhum jogador acima de 30 anos. Então, vamos ver, né? Aí, aí dá nota 5 porque também tomamos gol, não ganhamos jogo, mas nota 5 pro Gil, 5 pro Veríssimo. Fábio Santos. Aí o Fábio Santos é o seguinte. Fez o gol. Então, não sei quanto 5. 0,5 por causa do gol e 5 por causa da atuação. Porque. Assim, gente, o Fábio Santos. É normal. É, Mas o jogo do Fábio Santos. O normal do Fábio Santos é ver esse jogo. Mais um jogo do Fábio Santos, mais um jogo do Corinthians. Você joga com o Fábio Santos porque você não tem um reserva. Então o reserva não substitui o Fábio Santos à altura, o Fábio Santos fica lá. Quando o Fábio Santos entra, você fala assim, eu podia estar o Bidu. Aí quando o Bidu entra, você fala, pô, o Fábio Santos era melhor. É a síndrome do reserva. Isso é uma síndrome que dá, que toda hora que seu time tá lá, você fica pensando que o reserva ia resolver, né? Aí, Moscardo, acho que uma nota 5 também, gente. Não vai passar de 5 hoje, eu acho. Não vai passar de 5. Dá pra fazer Empatamos melhor? em casa. Não sei. Dá pra jogar melhor? Não sei. Às vezes às vezes erro umas besteiras, aí às vezes corrige, pá, e depois erra uma besteira. É um menino novo, tem muito a crescer ainda, vai dar muita alegria. Espero que ainda fique mais alguma coisa no Corinthians aí, algum E tempo. hoje saí machucado ainda. Ah, sim, né? Depois eu queria falar isso aí, porque o Corinthians tomou cartão amarelo com toda facilidade hoje, mas o Arrascaeta que deu entrada no menino, o cara deu falta, mas nem cartão deu. Ele Na verdade, hoje eu acho que o Daronco foi muito mal, né? Talvez tava com medo de dar cartão amarelo pro Flamengo e levar uma mordida no Marcos Braz. Agora, Michael. O Maicon, gente, o Maicon Mais é um jogo do Michael. mais do mesmo, gente. O Maicon cisca, pega a bola, tenta e eu vejo até ele tentando participar mais do jogo. Nota 5. Gente, não dá pra dar uma nota maior, sabe por quê? Porque a gente precisa que os jogadores assumam a responsabilidade. E eu não vejo ninguém assumir a responsabilidade. Eu vejo cada um, parece que tá com medo de receber a bola. Mas é isso. O Corinthians é isso. Espero que o Mano consiga fazer alguma coisa, botar na cabeça desses caras aí, que pelo menos pra terminar o ano, pra gente ver o que a gente vai fazer ano que vem, porque esse ano, gente, é escapar do rebaixamento. É escapar desse vexame. Porque a gente passou o ano todo passando vexame. Trocando de técnico, com uma diretoria incompetente que não contrata o lateral esquerdo, não contrata o lateral direito. E com uma coleção enorme de vexames e perdendo pra time fraco. Gente, aí disso, do Maicon, do Moscardo, pra continuar no meio campo, eu queria falar uma coisa. Do meio pra frente, do Renato Augusto, pro Rojas, pro Yuri Alberto e pro Wesley. Não se salvar ninguém. Pra mim é todo mundo zero. É zero pra todo mundo. É um zero bem redondo, gente. O Renato Augusto, do sacrifício, talvez tivesse machucado. Ok. Renato, valeu. Toma aqui uma placa, tá aqui no seu nome, você tá na história do Corinthians. Não dá mais, pô. Não dá. O time precisa. Você não tá. Se você tá, todo mundo fica esperando você fazer as coisas. Ninguém resolve, ninguém ajuda. O Rojas, gente. Meu Deus, não acertou um passe hoje. O Rojas só deu um lançamento, aquele lançamento. Gente, eu não sei até se é porque agora, o time é muito enganador. Gente, ele tá pior do que o Otero e o Casares. O Guilherme e o Giovanni Augusto. Vocês lembram desses 4? Esses caras que enganaram o Corinthians. A única... E ainda vou falar mais. Eu acho que o salário do Guilherme na época era 500. O do Giovanni Augusto era uns 400. O do Rojas é mais de 800. Gente... Esse cara vai terminar o campeonato no banco. E quem vai ficar de titular vai ser o Pedro. O camisa 10 do Corinthians é banco. Camisa 10 do Corinthians é banco. Jogava no futebol argentino. Lá tem 4 times. O resto é só
só correria mesmo, força e aquela vontade do futebol argentino, lá funcionava. Aqui não. Mas a gente foi avisado, viu? Que ele vivia se machucando e que ele não era esses jogadores todos. A gente foi avisado. Beleza. Essa eu não vou botar na conta da diretoria, não, porque a gente precisava de um jogador disso e acho que era a oportunidade que tinha no mercado, um cara que estava se destacando lá e trouxe. É, Mas ele enganou. tá Esse eu não inventando. boto na culpa da diretoria, não. Por quê? Porque eu acho que quando a gente viu que o Rojas começou a acompanhar o Rojas lá no Racing, o que estava lá no Racing era outro. Era outro. No Quem, Corinthians ele não veio ainda não, viu? vamos lá, disputa do ano. Quem ganhou mais? Yuri Alberto ou Rojas? Não, o Yuri Alberto tá disparado na frente. Isso aí. Desculpa. Hoje, pra você ter uma ideia, o Mano Menezes colocou no final do jogo o Felipe Augusto centroavante e colocou o Yuri Alberto aberto na direita. Gente, olha, é o que temos. Não vai vir ninguém. Então, a diretoria, mais uma vez, vai ser salva pela torcida. É a torcida que vai pro estádio, que bota 40 mil pessoas, mesmo o time passando vergonha o ano todo. Passou vergonha contra o São Paulo, passou vergonha contra o Fortaleza, Passou vergonha contra o Ituano. passou vergonha contra Passou vergonha na contra o Libertadores Remo. todo, passou vergonha na Libertadores toda, gente. O Corinthians na Libertadores toda. Mais uma vez perdendo para Del Valle. E Argentino Júnior. Gente, olha, a gente só passou vergonha esse ano. E quem vai salvar o time vai ser a torcida. É. E a gente vai assistir jogos como esse mais ainda durante o campeonato, até o final. Que são jogos em que a gente não cria, não faz nada e acha um gol. E a gente precisa começar a buscar ponto fora de casa. Porque a gente precisa contar com as vitórias em casa para poder fazer os últimos 14 pontos aí, que daria uma certa tranquilidade para sequência aí de Pra não continuar na Série A, na né? Série A. Pra não ter um vexame. Vai O ser maior vexame do ano. Pra fechar com chave de ouro. né? Sim, eu sinto que a gente tá no mesmo barco. A gente nunca vai abandonar. Porque a gente não é uma torcida que abandona. A prova diz que tinha 40 mil pessoas aí no estádio, aí em São Paulo. Mas é um time que tem que sair comemorando um empate contra o Flamengo, que não jogou nada. Que a torcida do Flamengo tá matando, querendo matar os jogadores. Porque o time não joga nada, não rende nada. E estão satisfeitos lá no banco de reserva, Gabigol, Arrascaeta. Nem o Pedro tá jogando. Ninguém tá jogando nada no Flamengo. A sorte da gente é que o Flamengo tá nessa fase. Senão a gente tinha perdido hoje mais uma vez pro Flamengo na Neoquímica, né? Porque ainda foi difícil empatar. A gente achou, né, um empate. Achou um Também empate. eles acharam um gol também. Não fizeram muita coisa. Não, eles têm volume, né? Eles têm mais volume de jogo, eles tocam melhor a bola, os jogadores participam do jogo, não se escondem da bola. E o Corinthians está fazendo tudo ao contrário, não é questão de ser só chance clara. Você fica também, monta uma barreira lá atrás, faz duas linhas, uma com 4 e outra com 5. Vocês percebem que o Corinthians faz uma linha com 5 ou 4, às vezes com 4, 5, 5, 4, 1. Porque fica só o Yuri espetado lá na frente. Então, e ainda é difícil. Porque é difícil do adversário. Difícil do adversário encontrar. Mas ele encontra, porque tem qualidade. Mesmo que seja de um jogador específico, que o Gerson vem fazendo no Flamengo. É isso. Assim, a gente vem aqui mais para um desabafo. Porque se a gente não falar, acho que depois que a gente começou aqui com o canal, se tem esse tipo de jogo e a gente não falar, é pior pra gente, que a gente dorme mal. Porque o time faz a gente passar mal. De tão revoltante que ele joga. Aí você tem agora um técnico que pode dar uma luz pra gente de melhorar e de repente passar dos 45 pontos e de repente passar e ir pra uma Sul-Americana, porque o Corinthians não merece ir pra uma Libertadores, gente. O Corinthians pode, a não ser que... Você quer Libertadores? Eu tô querendo não ser rebaixado. Não, eu tô falando porque tem torcedor que tem o sonho de... O torcedor acha que tem torcedor que falou, né? Não, porque... Tô querendo ir pra Copa do Brasil, primeiramente. Né? Os jogadores vão se esforçar, porque no final do ano a lista de dispensa só sai no final do ano. Gente, a lista de dispensa do Corinthians, ela só vai sair no final do ano, mas ela já tá quase pronta.
Ou vocês acham, por exemplo, que o Gil vai renovar? Ou que o Fábio Santos vai renovar? Eu acho que o único jogador que espera talvez ainda uma renovação é o Renato Augusto. Mas ó, Cantillo vai sair. O Fagner talvez possa ser que com o Mano recuperando ele fisicamente, de repente, não sei o que passa na cabeça dele. Mas uma série de jogadores aí que não vai renovar. E vai precisar contratar pro ano que vem. Mas vamos lá. O vídeo ficou um pouco. Até 20 minutos, a gente tá, os outros estavam ficando mais longos. Mas é isso. Que um desabafo não cabe em 10 minutos, né? E pra dar nota pra esses perna de pau, vou te falar, viu? É difícil, mas ao mesmo tempo é fácil, porque você pega o ataque, dá 0 pra todo mundo e pronto. Quem fez o gol, quer dizer, é o Fábio Santos, que é o batedor de pênalti do Corinthians. A gente tem que torcer então o quê? Tem a pênalti e Fábio Santos cobra. Exatamente, todo jogo tem a pênalti pro Fábio Santos cobrar. E ele bateu mal hoje, viu? É porque a bola do campo tava molhada e o goleiro bateu na bola ainda, né? Mas vamos lá. Pessoal, a gente tá deixando o vídeo por aqui mesmo. Se inscreva no canal aí, dá um joinha, faz os seus comentários aí. Compartilha também pra chegar mais gente. Pra chegar mais gente a gente vai melhorar aqui. A gente já tá encomendando aí um microfone pra ficar um áudio melhor e também a iluminação melhor. A gente vai encomendar e ver se chega aí nos próximos dias. E futuramente também a gente vai mexer aqui no cenário aqui, tudo vai ficar uma coisa mais bacana. A gente tá pensando em colocar ali um papel de parede ali, vamos ver quando é que a gente consegue fazer isso aí, tá? É bom passar esses momentos aí com vocês desabafando. Mais uma vez, a gente podia estar dormindo mais feliz hoje mesmo com um jogo ruim. E vamos até o final do campeonato aí em busca do não rebaixamento. 45 pontos. O João Pedro tocou no assunto ali que eu ia falar também da Copa do Brasil, né? Depois eu vou dar uma estudada melhor nessa questão da Copa do Brasil, porque segundo eu ouvi, Ficou uma confusão essa classificação para a Copa do Brasil. A gente não está classificado pelo Paulista, né? Quem classifica é o estadual. Mas o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, aí o São Paulo terminou na nossa frente. Eu não sei se automaticamente a gente assume a vaga ou depende do resultado. Depois alguém tiver aí também que quiser explicar aí pra gente também, eu vou dar uma olhada sobre isso. Resumindo, a gente tá com uma chance muito grande de não vai para Libertadores, né? Não vai, tem que fazer muitos pontos para isso. Sul-Americana tá mais perto, mas também se o time não for rebaixado, pra mim tá tranquilo. E se ele estiver na Copa do Brasil, o calendário do Corinthians ano que vem se resumiria a Paulista e Campeonato Brasileiro. Então, olha o que a diretoria fez. Parabéns do Willi, com a torcida e um time que arrecada mais de 1 bilhão por mês, com uma torcida que frequenta o estádio, mesmo quando o time tá mal, você tá quase deixando a gente sem calendário. E olha, a gente tem estádio para pagar. Parabéns. Você foi o pior presidente da história do Corinthians. Terminando o vídeo por aqui, a gente só pode dizer uma coisa. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Por favor. Faça 14 pontos. Deus salve o Corinthians.